Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Universo Mágico, eu sou Francisco Marengo e agora com vocês o segundo capítulo da série O Governo Secreto do Mundo, uma história secreta. É daqui a pouquinho. Segundo os livros sumérios, havia um deus chamado Enlil, que também era associado à figura de Satã, e ele desejava escravizar a raça humana. Quando também nesses mesmos textos aparece a figura de Yahvé, que desejava preservar a raça humana dentro da nossa existência tridimensional. Enquanto isso, Enki queria abrir o fruto do conhecimento, mas que por outro lado seria demais para a mente das pessoas comuns. Assim se estabeleceu que esse conhecimento ele deveria ser paulatino, dentro de uma proporcionalidade e dentro da capacidade de absorver tal conhecimento pela mente humana. E principalmente, a somatória das diversas vidas seria então armazenadas em Nefesh, que é o sopro do Criador, também conhecido como alma. Em 2003, foi descoberta pelos cientistas uma degeneração no cérebro programada por uma molécula chamada PP1. Não se sabe por quê, mas os seres humanos têm a incrível habilidade de se esquecer. Esta molécula, ela afeta exatamente o cérebro e é uma degeneração da memória. É algo como se fosse um bloqueio programado no nosso DNA para o cérebro humano. Possivelmente esse bloqueio teria sido criado pelos nossos deuses ancestrais, os nossos deuses criadores, porque, afinal de contas, enquanto os deuses eles tinham a capacidade de viver por milênios, o nosso DNA ele foi modificado, tanto para uma existência insignificante, uma vida muito curta, como ter uma memória limitada, o que possibilitaria nos manter em um estado de servidão perene. Bom, é verdade, a gente era escravo e servo desses deuses, em um primeiro momento, claro. Mas só depois, com o tempo, que nós adquirimos o conhecimento, e que originalmente era destinado aos poucos escolhidos. Sim, todo mundo já conhece esse termo, destinado aos poucos escolhidos, que é um termo muito comum na maioria das sociedades secretas. A ignorância naqueles tempos nos adequaria para o trabalho escravo. E essa molécula bloquearia o real entendimento do que nós somos. Isso talvez possa explicar a nossa constante busca das nossas origens, como por exemplo, como raça humana, o que nós somos, quem somos, de onde viemos, o que poderia ser Deus e tudo mais. O Jardim do Éden, que os gnósticos se referem como o centro de onde brotou toda a criação, assim como o pré-existente Espírito de Deus, por assim dizer, existiu muito tempo antes do espaço-tempo, em um círculo que não tem fim, cujo centro está em todas as partes. Tudo que existe nesse mundo presente, e que os gnósticos chamam de pleroma, significa exatamente a plenitude de toda a criação. É difícil imaginar onde está situado esse pleroma, dentro do nosso ponto de vista. Alguns dizem que ele está vinculado a outras dimensões. Sim, mas também acreditamos que esse pleroma esteja mais relacionado com a frequência vibratória que vibra no plano tridimensional. Se voltarmos para a compreensão da física quântica e a criação da matéria, poderia essa frequência transcender o nosso universo físico? Como os evangelhos gnósticos explicariam isso? Bem, há uma tensão pré-existente no pleroma, onde as deidades arquetípicas, os deuses ou mesmo os arcanjos, eles exigem a sua expressão ou fundamentação dentro dos campos da criação. O que eles precisam é sair do estado de luz e ao mesmo tempo expressar as suas formas ideais, que representam Sofia,
E Sofia, por sua vez, representa um impulso que esses seres sentem por sua autocriação. O Eon Sofia, que significa sabedoria, é um estado de sonho que ela previu numa única singularidade, a formação da nossa humanidade nesse espaço-tempo. Então ela entra num estado de deficiência, se divide em milhares de chispas, ainda numa versão maior que permanece no pleroma. Assim, a Sofia menor, ela se converte no universo físico, ou se converte no cosmos, ou mesmo na alma do mundo. No entanto, a chispa no seu estado primário, que precisa passar por todo um processo evolutivo, é na sua peregrinação deficiente, porque no meio dela ela se permite ao mal, à deficiência e à corrupção das ideias. Como resultado dessa divisão, as capas e os níveis de realidade, se cria a entidade que os gnósticos chamam de demiurgo. Ele também é o criador da terra física. E Sofia, ela se inseriu no coração da humanidade, muito profundamente. Somos criaturas feitas de espíritos imersos na matéria criada pelo demiurgo. Ele é o arquiteto da nossa realidade. Já Lúcifer, é uma representação das paixões irracionais da humanidade que tomou forma e se converteu no soberano dos arcontes demoníacos. Enquanto o demiurgo, ele mantém o equilíbrio entre os deuses menores, os anjos e os demônios, pois todos esses seres mantêm o equilíbrio do nosso planeta. O objetivo de Lúcifer é eliminar a nossa chispa divina para que nos tornemos as suas criaturas. Seus motivos eles não são bons, obviamente. Então, o demiurgo criou esses seres elevados de forma que o nosso universo consiga se manter intacto, e ao invés de se tornar meramente uma espécie de prisão para as almas. Tem mundos, portanto, que estão a um passo para o mal puro. São mundos corrompidos. Os evangelhos apócrifos, eles colocam uma lista de 7 principais arcontes que correspondem perfeitamente com os nossos 7 planetas. Por exemplo, Saturno se chama Yaldabaoth, ou Samael. Júpiter, Iaô. Marte, Sabaoth. Vênus, Astafanos. O Sol, Adonaios. Mercúrio, Elaios. E a Lua, Horaios. Há a influência desses planetas sobre nós. Sofia se manifesta através das deusas arquetípicas. Bom, este mundo, ele é muito diferente do nosso pensar, do modo que nós enxergamos. Realmente parece um mundo de ficção científica. Enlil, ele queria preservar a humanidade para manter a servidão, que nós tornássemos eternamente escravos. Enki sai pelo mundo afora para ensinar os homens, para sair dessa servidão. Há então uma dualidade dentro de 2 seres, que um quer aprisionar a mente das pessoas e outro que deseja libertar a mente das pessoas. A humanidade caminha sob o fio da navalha exatamente no equilíbrio da balança desses 2 seres. Qual o caminho que trilhamos? Qual o caminho que a humanidade escolheu? É sobre isso que nós iremos falar no próximo capítulo do Governo Secreto do Mundo. Pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam, deixem um like, assinem o nosso canal e acionem a sinetinha para recebimento de novos avisos. Os seus comentários também são muito importantes para a continuidade desse trabalho. Um abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau!